Fala galera, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula. Eu sou o Nathaniel Paiva, líder de engenharia, e eu vou mostrar para você como funciona um padrão de projeto chamado Adapter. Esse é um padrão de projeto muito utilizado e vale a pena você conhecer as vantagens e desvantagens desse padrão de projeto, ou design patterns, como você queira chamar, que vai te ajudar no dia a dia. É uma coisa que tem problemas que são comuns e os design patterns vêm para resolver esses problemas que são comuns, tá bom? Então, vamos à mão na massa. Então, o adapter é muito importante que você entenda que o padrão de design ali, o adapter, ele é usado para permitir duas interfaces incompatíveis trabalhem juntas. Isso mesmo. Funciona como se uma ponte entre duas interfaces incompatíveis ali. Esse tipo de design patterns vem sob o padrão estrutural, que é aquele que a gente conhece como padrão estrutural, structural partners, pois este padrão combina a capacidade de duas interfaces independentes ou incompatíveis ali com aquela implementação que você quer seguir, tá? Então, uma classe em Java, por exemplo, a gente criar um adapter em Java, é uma classe que implementa uma das interfaces e envolve outra. Então, vou explicar isso de forma mais detalhada quando a gente ir para o código. A herança ou composição pode ser uma extensão de uma classe ou composição, ou seja, usando a instância de outras classes para fazer a adaptação. Imagina que o adaptador, se a gente for olhar atualmente, a gente pode olhar a adaptação como aqueles adaptadores de tomada que a gente utiliza. Não tem quando a gente vai encaixar na tomada ali um adaptador. Então a gente usa basicamente para isso. Por quê? Porque aquele adaptador vai permitir com que você encaixe a tomada naquele adaptador, porque na tomada você não consegue encaixar a fonte de energia que você tem, por exemplo. Então, se a gente for levar para o mundo da programação, seria basicamente isso ali, levando ali para o mundo real, tá? Agora, quais são as vantagens, Nathaniel, de se utilizar esse padrão de projeto? É muito importante a gente entender ali as vantagens, até para a gente decidir se a gente vai utilizar esse padrão de projeto ou não. Primeira coisa que ele aumenta ali o reuso do nosso código. As classes antigas podem ser reutilizadas com novas interfaces ali. Aí fica mais fácil ali a implementação dessas novas classes. Isso é muito utilizado, inclusive, em projetos ligados, tá? Desacopla o código da implementação. A implementação não é vinculada diretamente à interface principal, permitindo mais flexibilidade. Então vocês vão entender ali na nossa implementação como que a gente pode utilizar isso. Quais são as desvantagens então, Nathaniel? Bom, a única desvantagem que eu vejo aqui desse padrão de projeto é a complexidade ali de código. Como assim? Pode aumentar a complexidade de código ao introduzir um conjunto adicional de classes e interface. Então, quando você vai adicionar mais códigos ali, naturalmente vai aumentar a complexidade do seu código, beleza? Então, isso é uma coisa que a gente tem que dar uma observada. Então, vamos colocar a mão na massa e vamos ver código. Acho que é o mais importante agora a gente ver código. Primeira coisa que eu quero criar aqui para a gente começar, e eu vou colocar um exemplo de pagamento, porque eu acho que é um exemplo que fica mais nítido ali. Eu vou criar aqui uma classe em Java, que vai ser uma interface, e uma interface de pagamento, tá? Então, eu vou colocar aqui payment gateway. Essa nossa payment gateway, ela vai ter apenas um método aqui, que vai ser processar esse pagamento. Então, eu vou criar aqui void process payment, e vai receber uma string. Tá bom. Pronto, é a única coisa que ela vai receber. O importante é que a gente vai receber aqui, vai processar o pagamento, vai receber o valor aqui, o montante, né? E vai processar esse pagamento. Esse é o papel dessa interface. Mas agora a gente vai criar também o nosso adaptador, que pode utilizar dessa interface, pode implementar este pagamento, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, vou criar um adaptador que eu vou chamar de PayPal. Vamos pegar PayPal Adapter. Vai ser um pagamento ali via PayPal. Então a gente pode implementar a nossa interface que a gente acabou de criar, a Payment Gateway. Aqui a gente vai ter que implementar o método dela, né, que é esse Process Payment. Aí nesse Process Payment aqui, a gente pode implementar o nosso envio de pagamento ali, o nosso processamento de pagamento que a gente vai
implementar nessa nossa classe, tá? Então a gente pode fazer isso aqui nesse nosso objeto, né? A gente tem um objeto aqui, a gente pode implementar esse envio ali de pagamento, tá? Então a gente pode ter aqui no nosso construtor em específico o PayPal. O que seria o PayPal, Daniel? Ali, imagina que a gente tem uma classe chamada PayPal. Vou criar aqui uma classe. Esse aqui é só o adaptador. Eu vou criar aqui uma classe chamada PayPal, que vai ser a classe ali que vai ser a responsável, de fato, ali para enviar o pagamento. Imagina que essa classe ela que envia o pagamento específico. Então, eu vou criar aqui um método void também, void, public void, send payment. Ele vai enviar ali o pagamento, tá? Então, eu vou receber uma string também. Vou só imprimir aqui esses .out.println, enviando pagamento via PayPal. Beleza? Então aqui a gente tem a nossa classe que faz o envio ali do pagamento. E agora eu vou até colocar aqui um monte para a gente utilizar esse send payment. Aí o que a gente vai fazer aqui na nossa classe? A gente vai utilizar o construtor do nosso adaptador. Eu vou criar aqui que é code generate constructor. E aí esse construtor ele vai receber um parâmetro. Que parâmetro? A gente vai criar um parâmetro aqui, private PayPal. E aí ele vai receber esse carinha. PayPal. Por que ele vai receber esse PayPal aqui? Para a gente utilizar agora no processo de pagamento. A gente aqui no processo de pagamento, o que a gente pode fazer? O PayPal.send payment desse valor aqui, ó. Estou enviando o pagamento via PayPal desse valor. Então eu sei que essa adaptação aqui que eu estou fazendo, esse adaptador é para enviar o pagamento aqui via PayPal, que é dessa classe que eu acabei de implementar. Mas aí vamos pensar que a gente tem um outro tipo de pagamento ali. A gente tem uma outra classe que faz pagamento. Vou criar aqui uma classe chamada Stripe. Vamos fazer o pagamento via Stripe, tá? Então, nessa classe aqui, chamada Stripe, a gente vai ter um método que vai ser make payment. Fazer pagamento. E aqui a gente vai ter uma monte. Vai ser uma string também. E aqui a gente... Vou colocar aqui, vou imprimir. Efetuando pagamento via Stripe. Beleza? Então aqui a gente está pegando essa classe, só que a gente vai criar uma adaptação para esse cara também. Vou vir aqui, Stripe, Adapter, e que vai implementar a nossa Payment Gateway. Opa! E aqui a gente tem que implementar o nosso método. E a gente vai também receber. A gente vai criar aqui um atributo, que vai ser a Stripe. E vai criar um construtor com esse carinha. Eu vou vir aqui, generate constructor. E aí, para que a gente criou um construtor com ele? Para a gente conseguir chamar aqui o Stripe.makePayment. Pronto, agora a gente está implementando aqui esse cara que a gente está fazendo adaptações para um meio de pagamento diferente. Eu tenho uma classe que faz de uma forma, uma outra classe que faz de outra, mas eu estou implementando, mesmo que seja a mesma ali a interface que eu estou utilizando de pagamento,
mas eu estou implementando, executando outras coisas, outros meios de pagamento. Imagina que um é PayPal, outro ele está fazendo o pagamento ali via Stripe. Então é importante a gente entender isso, tá? Estou criando uma adaptação. E quando eu for utilizar cada adaptador, por exemplo, eu tenho que utilizar, vou criar aqui uma classe main, por exemplo. Public void main public static string args. E agora aqui nessa nossa classe, eu vou, por exemplo, eu quero utilizar o pagamento ali do PayPal. Então eu vou criar aqui o PayPal. New PayPal. Criei a instância do PayPal e vou chamar o gateway ali de pagamento. Payment gateway. New adapter. New PayPal adapter. Só que eu tenho que passar o meu PayPal aqui. Beleza, ó, criei um payment gateway, tá vendo? Criei uma forma de pagar ali com aquela interface que eu tenho. Então, eu consigo utilizar ali o processamento de pagamento específico para cada um dos meus objetos. Então, eu consigo vir aqui, por exemplo, utilizar o payment gateway ponto process payment. Vou colocar aqui o valor, qualquer número, beleza? Se eu rodar esse carinha, ele vai dizer que foi pagamento enviado via PayPal, tá? Então, eu consegui enviar aqui o pagamento via PayPal. Se eu fizesse aqui de outra forma, quisesse ser via Stripe, eu teria que fazer a instância do Stripe. New Stripe. E aqui eu posso chamar também um Payment Gateway. Payment Gateway Stripe. E aqui eu vou fazer um New Stripe Adapter. Que vai receber o Stripe. Pronto. Eu tenho aqui duas classes que são do mesmo tipo, né? Da mesma interface, mas que estão fazendo coisas diferentes por causa de adaptações diferentes. Então, eu vou chamar aqui do Stripe o mesmo método, passar aqui um valor, e esse valor aqui vai ser impresso do Stripe, tá vendo? Mesmo sendo o mesmo tipo aqui da minha classe, beleza? Então, é isso que eu criei, uma adaptação para essa classe aqui de pagamentos, beleza? Então, é bem simples a gente entender isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo e aguardo você para as minhas próximas aulas de Design Patterns. Até logo!